Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre período de recuperação, também chamado de payback. Antes disso, é só aquela revisãozinha nos fatores, né? Aqui, quando você tem um valor presente, né, para um valor futuro, que é trazer para o presente, você divide por essa formulazinha aqui, 1 mais a taxa elevada a n, então é chamado de fluxo descontado. Aqui também tem esse fator aqui, né, que a gente pode também trabalhar em cima do valor futuro, pela fórmula. Aqui seria esse fluxo de caixa, aqui contém o valor uniforme, e também aqui também a fórmula, também quando a gente quer trazer o que vai modificar, o campo que nós vamos preencher na fórmula. A do Excel é parecida com a do Libre, aqui o fluxo. Enfim, agora vamos falar sobre a questão do payback. Aqui, gente, a questão do payback é muito parecido, né, com a ideia conceitual da TIR, no sentido do quê? Que é o tempo que é o zero VPL, né? Que você tem o retorno do seu investimento. É uma outra extensão do método valor presente. O período de recuperação do investimento pode assumir duas formas. Uma para a taxa maior do que zero, também chamada de reembolso descontado, né? Que é a mais aconselhada, né? Porque essa leva em consideração o fator de dinheiro no tempo. A disciplina a gente sugere, né? E também para as aplicações práticas, usar o payback descontado. Há um vínculo lógico entre a análise de reembolso, né, e o ponto de equilíbrio, né, que você tem o retorno do seu investimento. O período de recuperação é um período estimado geralmente em anos, que é necessário para que as receitas, gente, e outros benefícios econômicos previstos recuperem seu investimento inicial a uma taxa de retorno estabelecida. O valor NP geralmente não é um número inteiro. É importante lembrar o seguinte: o período de recuperação, NP, nunca deve ser utilizado como medida principal na escolha de uma alternativa. Ao contrário, deve ser determinado de modo a prover uma triagem inicial ou informação complementar, em conjunto com uma análise utilizando um valor presente ou outro método. É parecido também nessa questão da TIC, a gente não recomenda utilizar sozinho. Ele pode ter usado como uma triagem. Eu quero que meu investimento se pague em, no mínimo tantos anos. Então, a gente já faz uma triagem disso, mas ele não deve ser utilizado como critério único. Aqui, né, seria as expressões que a gente pode utilizar. Aqui ser igualar a zero o valor presente, né? Então, o valor presente no zero, né? Mais o fluxo, né, de caixa líquido de um valor futuro que você tem, e também se poderia usar também se tivesse um valor, vamos dizer, uniforme, ou até a combinação dos dois. Um exemplo da utilização do NP como triagem inicial de projetos propostos é quando o presidente de uma corporação faz questão de que o projeto tenha um retorno de investimento em 3 anos ou menos. No máximo, tem que se pagar em 3 anos. Portanto, nenhum projeto proposto com maior de 3 anos seria uma alternativa viável. Aqui eu trago um exemplo, né? O quadro de diretores da Halliburton Internacional aprovou recentemente um contrato internacional de projetos de construção no valor de 18 milhões. Espera-se que os serviços gerem novos fluxos anuais líquidos de 3 milhões. O contrato mantém uma cláusula de reembolso potencial e lucrativa para a Halliburton de 3 milhões a qualquer tempo em que seja recebido por qualquer tempo de uma das partes, durante os 10 anos de vigência. Se a taxa for de 1%, de 15%, calcule o período de recuperação. E também a B, a gente vai comparar com se fosse 0%, como é que seria essa decisão. Então, a gente vai comparar se a checagem inicial foi correta. Aqui, né, trabalhando com a fórmula, o valor seria o quê? Né? O valor presente, né, no período zero, né, a gente manda o valor presente no valor do período zero,
Aí depois tem o fluxo de caixa é, de 3, né? Que a gente tem esses pagamentos aqui, os milhões suprimidos. E você tem que traz o fator de P dado A 15% e o N, que a gente é a interrogação, e aqui o valor futuro, que está lá num período mais na frente de 10 anos, né? Mas a gente quer estimar, né, qual seria esse N, que seria uma taxa de retorno. Então, essa aqui seria a fórmula do payback. A gente tem esses fatores, o P dado A e o P dado F, né, gente? A gente tem aqui, né? A gente até revisou, por isso que o P dado A, que é o P dado U também, né, chamado P dado U e o P dado F. A gente poderia usar as fórmulas, que a gente faz substituindo aqui, daria 15,3 anos. A gente poderia fazer aqui também no Excel. Aqui a gente tem aqui os dados, né? Valor presente no zero, o pagamento e o VF. Então, quem seria o VPE? Aqui eu botei uma faixa de tempo ampla, até 20. Então, a gente vai fazer o valor presente, fixo a célula, mais... Lembrando que eu comentei isso nas primeiras aulas. Quando você usa VP no Excel, na planilha eletrônica, na LabCalc, ele muda o sinal, porque ele considera, se você está entrando com fluxo positivo, você vai ter que ter um retorno lá, um negativo lá na frente, ele troca. Então, para não ter essa troca, a gente tem que usar o menos na frente. Depois vocês fazem um teste aí para ver se confirmar que isso acontece. Aí eu vou pegar esse valor uniforme, né? Esse valor uniforme e trazer para, 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 para o presente. Então, a gente vem aqui usar BP, a taxa de 15, fixo a célula, ponto e vírgula. O número de períodos que eu quero testar, que vai variar, seria esse daqui. Aí depois, pagamentos regulares, 3. Fecha o parênteses. Aí depois a gente vai trazer esse valor aqui para o presente, esse valor F, né? Então, eu vou usar o VP de novo, só que a taxa é a mesma. Aqui eu tenho que fixar a célula. A taxa é a mesma, o número de períodos é esse aqui que eu vou ficar oscilando, e eu não vou ter um pagamento regular, eu vou ter um valor futuro, né? Lembrando que aqui, né, ele fala que é assim, por exemplo, nessa fórmula aqui que a gente está trabalhando, se for 3 anos, né, ele considera que esse valor, né, esse valor de 3 milhões, que é a taxa de reembolso, vai ser paga nesses 3 anos, porque a gente está fazendo essa oscilação da fórmula. Aí aqui a gente puxa, então a gente percebe o quê? Que há troca de sinal aqui, né? Então, o payback está entre essa faixa de 15 e 16 anos. Então, aqui vai ser a troca de sinal, tá? Entre esses valores que ocorre esse retorno de investimento. Você poderia também usar a fórmula NPE, NPE, aí ele pede a taxa, aí pede os pagamentos regulares, o valor presente e o valor futuro. Então, aqui já achamos, ele já acha o valor. E também a gente poderia fazer meio que parecido com a gente fez com a TI, usando a ferramenta Atingir Meta. Também dá certo, tá? Todos têm que encontrar esses valores aí, tá bom? Aí, se a gente considerasse a taxa de 0%, a gente percebe que o payback seria 5 anos. Ó, 15%. Aí, se a gente não considera o valor do dinheiro no tempo,
A gente vê que a troca seria em 5 anos. Olha a diferença de tempo se a gente não leva em consideração a taxa. Por isso que a taxa, considerando o fato igual a zero, não é uma taxa interessante de se usar, né, gente? Embora que às vezes a gente vê alguns livros ensinando, algumas pessoas, mas não leva em consideração que o dinheiro no tempo ele perde valor, né? Em 15 anos de um projeto, ser 15 anos, você muda para 5, se você não considerar a taxa. Não é interessante isso. Aqui, né, seria usando os fatores que você também pode fazer nas fórmulas. Aqui, se você a gente considerar a taxa zero, em 0%, ó, então aqui a gente só vai ter menos 18 mais 3 vezes a quantidade de anos mais 3. Então, aqui a gente tem em 5 anos tem essa recuperação. Então, olha a diferença, né? Então, o período mais longo sempre é necessário quando você usa uma taxa maior do que zero, pela razão do valor do dinheiro do tempo ser considerado. Aqui seria a forma do NPE, e a gente vê, pode fazer essas análises que a gente fez ali na planilha eletrônica. Então, o cálculo do período de recuperação fornece o número de anos, né, necessário para recuperar o investimento. Mas, do ponto de vista da análise de engenharia econômica e do valor dele no tempo, a análise de recuperação sem retorno, sem taxa, né, não, a taxa de análise de recuperação sem retorno, de retorno não é um método confiável para a escolha da alternativa. É porque, às vezes, né, você às vezes tem um projeto, às vezes, mais curto, que a taxa de retorno, o payback é menor, mas que um outro projeto que a taxa de retorno maior, taxa não, o valor do payback maior, e ele tem um VPL maior. Então, assim, às vezes o projeto mais longo, em termos financeiros, né, de VPL, é mais atrativo do que às vezes o mais curto, né? Então, isso tem que ser considerado. Então, nesse exemplo, eu já meio que trago essa questão aqui, ó. Você tem duas máquinas, a máquina 1 tem um fluxo líquido, né, de fluxo de caixa líquido 3.007 anos, e a máquina B, ela tem 8.000 no início, e do 1 ao 5, 1.000, e do 3 até 3.000, do 6 a 14. Então, aqui a gente vai querer calcular o período de recuperação. Aí eu pergunto, qual máquina você escolheria com base só no payback? E depois eu peço para vocês calcularem o VPL e o VUL para ver se vocês mantêm a decisão. Vamos fazer junto aqui? Aqui, gente. Vamos fazer aqui na planilha. Aqui a gente tem... Desculpa, aqui que já estava. Aqui a gente tem a máquina 1. Aí a gente vai fazer aqui o payback. Então, o VPL seria o valor aqui presente, vou fixar minha célula, mais, a gente pode até usar o VPL aqui direto, a taxa, vou fixar também. Na verdade, a gente não pode usar dessa forma, a gente tem que usar o valor presente, né? Menos valor presente. Depois eu vou ensinar mais na frente como a gente usar o VPL nesse tratamento de payback, tá? Mas aqui a gente vai usar o valor presente. Aí vamos ter a taxa, o número de períodos aqui e o pagamento constante aqui. Porque a ideia, quando você faz a fórmula assim do valor presente, ele considera que o pagamento vai até o primeiro ano, depois considera que o pagamento vai até o segundo ano, e assim vai. Se você usasse o VPL já como está na fórmula, ele consideraria já que todos os pagamentos, que não é bem a técnica do payback, que vai dar uma diferençazinha. Então, aqui, né, usando a formulazinha, a gente vê que o período de troca aqui é entre 6 e 7. E vamos fazer aqui usando o NPE.
A gente tem a taxa, pagamento, que é esse 3.000, valor presente. Tá aqui, né, gente? Aí dá certo. Nesse daqui de baixo, gente, na outra máquina, ele é mais complicadinho, não vai dar certo se a gente usar a fórmula. Porque a gente tem dois pagamentos diferentes, em períodos diferentes. Por exemplo, aqui, a gente tem um valor, para achar esse valor aqui, em valor presente, né? A gente precisaria usar um fator para esses daqui, um P, um P dado F, um P dado A, que é de valor uniforme. Aí acharia o valor P dado A para esses 5 períodos aqui, no quinto período, né? Que a gente pegaria isso aqui e traria para um período anterior. E depois a gente tem que pegar esse P dado A e trazer para o presente. Só que esse P dado A no período 5 ele é um valor futuro em relação ao presente. Então a gente tem umas coisinhas a se considerar aqui. Mas eu vou ensinar de outra forma aqui, acho que vai ser mais simples. A gente vai colocar aqui oscilando de 1 a 14. Aí, vamos lá. Aí, vamos usar a forma do VPL, que eu falei para vocês. Qual a forma do VPL? É zero, não. Esse valor aqui inicial, vou fixar minha célula, mais VPL. Só que o VPL aqui no primeiro, ele não tem nada, né? Então, vai ser só esse valor aqui, né? Então, a gente mantém, né? Seu VPL no primeiro seria esse, né? Não tem muito o que fazer. No segundo, a gente vai considerar, porque esse aqui é um pouquinho diferente, por isso que a gente tem que fazer mais por partes. Quem seria o valor presente? Seria o valor do meu fluxo no presente, mais meu VPL. A taxa está aqui, fixa a célula, e o valor está aqui. Seria só esse fluxo, né? Para o segundo já vai dar certo. Aí, nesse terceiro, a gente vai copiar, vou copiar aqui a fórmula, e só mudar aqui o fluxo do VPL. Já seria esses valores aqui, né? Entre 1 e 2. Aí, para eu arrastar, esse primeiro sempre vai manter e o que vai variar vai ser até onde vai, né? Por exemplo, no período 2 vai até o 2, no período 3 vai até o 3, no período 4 vai até o 4. Então, aqui eu fixo a célula onde começa e termino, deixo solta. E aqui a gente faz, ó, puxa depois. Então, aqui eu percebo que a troca de sinal aqui e aqui. Se vocês abrirem aqui, você percebe que o VPL vai até aqui. Aí eu considero certinho onde acontecem os pagamentos. Se você usar a fórmula NPE, não vai dar certo. Vocês poderiam usar usando outra estratégia aqui, mas vocês têm de cálculo, daria certo sem usando as fórmulas. Só que teria mais cuidado, porque tem essa questão aqui, desses 3.000, que você tem que usar aqui um fator P dado A e depois um P dado F. Só esse cuidado que você tem que ter aqui, tá? E nos primeiros 5 você só tem esses de 1.000, né? Esse daqui só vai entrar a partir do sexto. Então, tendo isso em consideração, vocês calculam, vai dar certo. Outra forma de fazer, né, seria usando os fatores aqui. Aí, no primeiro, a máquina A seria essa fórmula aqui, né? Menos 12.000 mais 3.000, usando o fator P dado A, 15% e o N que eu quero oscilando. Para o outro, você teria menos 8.000 mais 1.000, aí um P dado A de 15, e o período seria de 5, né? A partir de 5. E depois, né, a partir desses 5 também, a gente teria o 3.000. Aí tem que usar o fator P dado A, depois um P dado F, que a gente comentou lá, explicando, né, aqui na planilha. Aí,
Aí só para confirmar, vamos fazer o VPL aqui para saber. Só que para fazer o VPL a gente tem que fazer usando mesmo tempo de vida útil, né? Então a gente tem que fazer aquela técnica do MC. Se tiverem dúvidas ainda nessa técnica, volte nas primeiras aulas. Então a gente vai fazer aqui igual o valor presente mais VPL. A taxa é essa e os fluxos são esses daqui. Poxa, acho que eu errei. Errei aqui. Tá aqui, né, o valor. Então, aqui, gente, só pra gente... Acho que aqui. Eu acho que esses valores aqui estão... bater. Só uma coisa aqui. Se a gente fosse considerar o payback, a máquina 1 tem um payback menor. Então, seria, vamos dizer assim, melhor do que aqui, que o payback está entre 9 e 10. Só que, se a gente considerar o VPL, a máquina 2 é melhor. Então, só para a gente confirmar que a análise só pelo payback, às vezes, ela não é tão precisa. Porque um projeto mais longo, né, mesmo com maior retorno, vamos dizer assim, desprestigiado. Mas também, se a gente fosse comparar aqui, por exemplo, a vida útil da máquina 1 é 7 anos. Ela se paga, entre aspas, quase no final da sua vida. E a outra, né, ela se paga antes do final da sua vida mas tem um payback maior. Então, também são coisas a serem consideradas, tá bom? Então, isso seria que a gente poderia falar sobre esse exemplo, né? Então, é um bom exemplo porque a análise do tempo de recuperação do investimento deve ser utilizada para a triagem inicial e com uma avaliação complementar. Frequentemente, uma alternativa de vida útil mais breve, ao ser avaliada pela análise de recuperação, pode parecer mais atraente. Entretanto, a alternativa com vida útil mais longa, que apresenta fluxo de caixa estimados mais tardiamente que seu ciclo, desculpa, gente, ai, pode ser mais atraente do ponto de vista econômico. Então, seria isso que a gente acabou de falar, né? Então, é isso, gente. Por hoje é só. E até a próxima.